Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos a juíza de Mato Grosso, Hanai Yamamura de Oliveira, que vai falar sobre a imprescritibilidade da reparação civil do dano ambiental. O tema faz parte de uma coletânea de artigos selecionados na conclusão do curso de especialização em Direito Ambiental e Urbanístico da UFMT. Vamos acompanhar. Eu vim aqui hoje para comentar sobre o meu tema de conclusão de curso, do curso de especialização em Direito Ambiental e Urbanístico na Universidade Federal de Mato Grosso, em que eu trabalhei o tema da imprescritibilidade ou prescritibilidade da reparação do dano ambiental. Na verdade, o foco foi no julgamento do tema 999 pelo STF no ano de 2020, em que fixou como tese a imprescritibilidade das ações de reparação do dano ambiental. Então, o que isso significa? Quando o STF julga em sede de repercussão geral um tema, esse tema ele se torna obrigatório a ser seguido por todo o Poder Judiciário Nacional, né? Então, ele tem que ser adotado como uma regra para todos os tribunais. Então, o que acontece com isso? Quando se fala que a reparação do dano ambiental vai ser imprescritível, isso fica valendo para todas as ações de reparação de dano ambiental que correm no país. Então, qual foi o nosso questionamento em relação a esse tema? Bom, que o meio ambiente é algo importante, que é algo essencial, né, à vida do ser humano, que é um direito considerado até um direito fundamental para a sobrevivência do ser humano, das espécies, das presentes e futuras gerações, o chamado pacto transgeracional. Todos nós já temos esse conhecimento, tanto é que foi elevado a status constitucional, né, na Constituição de 1988, no artigo 220, elevou então o meio ambiente como algo importante para a sociedade brasileira com status constitucional. Logo, que o meio ambiente é importante, nós sabemos. E vimos, durante todos esses anos, uma evolução da sociedade em prol da segurança do meio ambiente, não só nacional, como mundialmente. A questão do clima, a questão da degradação, a questão da poluição, do desmatamento, né, do efeito estufa. Então, esse é um tema que tem sido muito discutido em toda a doutrina jurisprudência do mundo inteiro, inclusive a nacional. Quando se decidiu de que as ações de reparação de dano ambiental são imprescritíveis, ela quis com isso, em uma atitude política, talvez até um pouco ativista do próprio STF, proteger o meio ambiente, né? Falar que ele é importante, que nós estamos dando importância a esse tema, né? Contudo, essa forma com que foi escolhida a maneira de proteger o meio ambiente é que foi questionado por mim nesse artigo, né, que foi publicado nessa coletânea. O que ocorre? Quando você diz que uma ação é imprescritível, você torna ela eterna, né? E hoje o que acontece? Nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que vem cobrando dos tribunais de justiça uma celeridade, né, o cumprimento de metas, uma prestação jurisdicional efetiva dentro de um processo com prazo razoável para sua solução. E quando essas ações de reparação de dano ambiental se tornam imprescritíveis, ela acaba diretamente impactando nos processos que correm perante a justiça, né? Então, como fica compatibilizada essa questão da proteção ao meio ambiente com a questão da segurança jurídica, da efetividade do Poder Judiciário frente a essas teses? Então, para fundamentar a minha opinião, eu fui desde o começo atrás da questão da prescrição,
né, sobre o Instituto da Prescrição, do que é a prescrição, né, como ela evoluiu no nosso ordenamento jurídico, né, a prescrição, então, é quando a ação deixa de ser possível a sua interposição pelo decurso de tempo. Então, você não perde o direito, mas você perde a ação, a possibilidade de cobrar esse direito em juízo. Isso é a prescrição, certo? A prescrição, ela traz não só uma questão processual de prazo do tempo, dentro de um tempo, ela também traz uma segurança jurídica. Por quê? Porque as pessoas sabem que ela tem que atuar dentro daquele período, dentro daquele prazo. Caso contrário, né, ela vai perder a possibilidade de, por exemplo, exercer esse direito. Isso é uma segurança tanto para quem tem o direito, quanto para quem vai sofrer a ação dessa ação. Porque ele não pode ficar eternamente, vamos dizer assim, receoso de que alguma coisa, de algum momento, vai interpor uma ação contra ele. Então, isso traz uma estabilidade na sociedade, se chama segurança jurídica. E a questão da prescrição é uma regra no nosso direito, né? Você ter os direitos prescritíveis. E também, como a prescrição é a regra e a imprescritibilidade é a exceção dentro do nosso ordenamento jurídico deve ser dita e explícita dentro da lei. Assim, na própria Constituição, nós temos os casos de imprescritibilidade, de ações que são imprescritíveis, como nos crimes de tortura, nos crimes de racismo, mas isso está explícito. Quando a Constituição, a legislação, quer deixar claro, ela escreve, então, que esse tipo de direito de ação são imprescritíveis, certo? E em relação ao meio ambiente, isso não foi dito dentro da Constituição. A Constituição não disse que elas são imprescritíveis. Logo, a contrário sensu, presume-se a sua prescritibilidade, né? Então, quando vem um julgamento do STF, que também não é uma opinião isolada, porque o STJ já vinha decidindo nesse sentido, a questão da imprescritibilidade da reparação de dano ambiental. Quando ele decide nesse sentido, ele estaria inovando dentro da doutrina e da jurisprudência algo que legalmente não está explícito, não está legalizado. Então, seria tem até um termo usado por um doutrinador, seria uma produção cerebrina dos ministros que estariam no afã de querer demonstrar essa proteção ao meio ambiente, né, tomando uma atitude contra a legem, no sentido de que não existe legalmente, nem na própria Constituição, nada que diz que as ações de reparação de dano ambiental são imprescritíveis, né? Além disso, qual é essa questão do dano, né? Então, o que seria esse dano? O dano, ele é algo que é feito contrário, pode ser um ato lícito ou ilícito, mas que vai gerar algum prejuízo a outrem ou alguma coisa, certo? Ele pode ser, no caso do dano ambiental, ele pode ser um dano que pode ser reparado, né? Como pode ser um dano que não tem mais como se recuperar, e aí ele é convertido em indenizações ou em um valor pecuniário para se recompor aquela estrutura. Existe até uma questão que eu comento no artigo, de que na nossa legislação também não é muito claro se essa reparação desse dano ambiental, ele vai ser só in natura, ou seja, a tentativa de recomposição daquela área degradada, ou se vai ser convertido em perdas e danos, em uma indenização monetária para reparação desse dano. Então, existe a doutrina internacional, em algumas, e a maioria delas se tem entendido que, por exemplo, em Portugal, na Alemanha, na Itália, mesmo aqui na América Latina, no Chile, na Argentina, eles têm uma legislação explícita falando que a primeira coisa que se deve tentar é a restituição in natura daquele ambiente. Caso isso não seja possível ou que seja feita parcialmente, que então vai ser convertido num ressarcimento patrimonial. E quando a gente fala em ressarcimento patrimonial, aí a gente volta à questão da prescrição. Por quê? Porque os direitos patrimoniais são prescritíveis. O direito a um meio ambiente saudável, esse sim é um direito difuso, coletivo e que
não cabe uma prescrição em cima dele. Agora, por exemplo, o valor pecuniário, ele é uma questão patrimonial, está dentro do direito civil. Ele sim prescreveria, né? Então, além de tudo, temos que classificar esse dano. É um dano ecológico? É o dano in natura? É o dano chamado próprio ou é um dano impróprio? Aquele que será convertido de forma patrimonial? Porque aí sim, talvez a imprescritibilidade pudesse ser dentro do dano ecológico e a questão da prescrição dentro do dano impróprio, que seria aquele patrimonial. Então, também tem a doutrina que diverge nesse sentido, né? Outra questão que a gente aborda em relação a essa questão das ações de reparação de dano ambiental é a questão da responsabilidade civil, né? Então, a responsabilidade civil também, ela tem um histórico, né? Começamos ali desde a questão, faço essa digressão ainda que rápida dentro do artigo, desde a prescrição ainda e no início da culpa, da onde surgiu a questão da culpa, e evoluímos até a questão do risco integral, né? Da responsabilidade objetiva de risco integral, em que, independentemente de culpa do agente, a simples existência daquela atividade, por exemplo, relacionada ao meio ambiente, aquela atividade que pode ser lesiva ao meio ambiente, né? Ou mesmo só o simples fato daquela atividade existir, ela já é potencial causadora de dano. Então, quando ela comete algo que afete diretamente ou degrade o meio ambiente, ela vai ser responsabilizada independente de se comprovar se houve culpa ou não. Apenas o nexo de que existe aquela atividade e de que aquela atividade, de alguma forma, causou um prejuízo, uma degradação, uma poluição ambiental, um dano ambiental. Então, também tem essa questão da responsabilidade, que também existe uma discussão doutrinária em cima disso, apesar que hoje, aqui no Brasil, é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que a responsabilidade em sede de danos ambientais, ela é objetiva, caracterizada pela teoria do risco integral, certo? Bom, então, aonde que a gente chega com isso? Dentro da votação do tema 999, existe um voto dissonante, que foi acompanhado por um outro ministro, que é o voto do ministro Gilmar Mendes, em que ele foi contrário à questão do firmamento dessa tese sobre a imprescritibilidade da reparação do dano ambiental e foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio à época. E a fundamentação do voto dele tem uma justificativa plausível, né? Quando ele diz que seria algo que o nosso ordenamento jurídico já dá uma resposta, não há necessidade de você caracterizar através de um tema de repercussão geral a questão da imprescritibilidade das reparações de dano ambiental. Por quê? Porque o nosso próprio ordenamento jurídico, em outros momentos, ele faz essas diferenciações. Por exemplo, nós temos algumas leis específicas sobre direito nuclear, por exemplo, patrimônio genético, mesmo a lei de crimes ambientais, elas têm prazos de prescrição já para cada uma desse tipo de ocorrências nessas áreas, né? E apenas genericamente que se diz dentro da área civil que não teria um prazo específico prescricional para essas ações de reparação civil, o que desagou nesse entendimento jurisprudencial dessa imprescritibilidade. Mas que ele falaria que o próprio Código Civil poderia responder à questão da prescrição se essa fosse a questão, né? Já que no Código Civil de 2022 fala que a prescrição para aqueles prazos para aquelas ações em que não existe um prazo determinado, um prazo fixo, então a prescrição geral seria de 10 anos, né? E no Código de 1916, supondo que o dano tenha ocorrido antes do novo Código Civil de 2022, que ocorre com bastante frequência, seria o prazo vintenal, que o próprio Código Civil de 1916 já prescrevia. Então, se for o fato ocorrido antes de 2022, Código de 1916
seria, então, o prazo vintenário. E dentro do Código de 2002, seria o prazo decenal, certo? E ainda tem a regra de transição, que completa toda essa questão da prescrição. Outra questão que se levanta, que o ministro levanta no seu voto, é que estaríamos, se entendêssemos dessa forma, sobre a imprescritibilidade da reparação de dano ambiental, estaríamos dando mais ênfase à esfera civil do que propriamente à própria esfera penal, já que o crime de homicídio, por exemplo, que seria o crime contra a vida, o de maior repercussão em relação à vida, ele tem um prazo prescricional de 20 anos. Então, quer dizer, a esfera civil estaria sendo dado uma ênfase maior do que a própria esfera penal, quer dizer, estamos querendo preservar ao meio ambiente para se preservar a vida, mas o próprio crime de homicídio, em que se é retirada a vida de uma pessoa, ele tem uma prescrição e a reparação de dano ambiental não teria esse prazo prescricional. Então, esse é o voto dissonante do ministro Gilmar Mendes, acompanhado por alguns ministros, né, no qual eu me baseio no sentido de que ele tem razão quando ele fala que esse prazo não foi estabelecido na Constituição. E como guardião da Constituição, como observador e cumpridor das normas e regras que existem na nossa legislação brasileira, seria um contrassenso, seria algo contrário à legislação vigente, essa afirmação da imprescritibilidade dessa reparação de danos ambientais. Bom, finalizando e completando todas essas questões doutrinárias, né, e teóricas que se discute no artigo, vem então desembocar na nossa realidade, né, que são as ações de reparação de dano ambiental no Poder Judiciário, né? Então, por exemplo, a título de exemplo, eu tenho na minha comarca de Cáceres uma ação de reparação de um dano ambiental, de uma pesca irregular, que é do ano de 1997. Então, essa ação se tornou imprescritível, ou seja, eu não tenho como encerrá-la em razão desse tema 999. Mas e aí, como fica? Esse processo, ele vai ficar ali parado porque o que ocorre? Nela foi uma pesca irregular, é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Bom, os réus foragiram para a Bolívia e nunca mais foram encontrados. É uma ação que está fadada ao fracasso, porque não tem como se reparar. E foi em 1997, ou seja, de lá para cá nós poderíamos ter outras ações para a reparação desse dano, né? A parte de educação ambiental, uma fiscalização mais efetiva dos órgãos de controle sobre a pesca, sobre, vamos dizer assim, o cuidado com o bioma, com o Pantanal, o próprio Ministério Público interpôs outras ações. Então, assim, nós temos uma gama institucional, toda uma rede que pode trabalhar em prol do meio ambiente, né? Então, não é necessariamente o fato de você dizer que essas ações são imprescritíveis, é que você efetivamente está tomando o devido respeito ao meio ambiente. Então, esse tema vai impactar diretamente, como já está impactando, todos os tribunais do país em relação às ações de reparação de dano ambiental. Isso vai afetar diretamente a taxa de congestionamento, a taxa de tempo, né, desses tribunais, da sua vara, da sua comarca, e, no fundo, não vai ter uma resposta como se espera de proteção ambiental. Então, não é através desse tipo de atitude, desse ativismo que o STF assumiu em relação, e próprio STJ que assume uma posição, um posicionamento ativista em relação a esse tema, que efetivamente, dentro da sociedade, isso vai refletir e vai gerar algum resultado. Bom, esse foi um questionamento em que eu levantei. Eu convido a todos a ler o artigo, a ler o livro. Existem outros artigos excelentes também produzidos por essa turma. Foram artigos selecionados pela coordenação para que pudessem ser publicados dentro da área de direito ambiental,
natural e direito ambiental urbanístico. Então, eu convido os senhores a levantar esse questionamento. Estou aberta a manifestações, a discussões, para que a gente possa falar mais sobre esse assunto e levar a sociedade a discutir formas de como podemos proteger o meio ambiente sem que necessariamente ações ou que o Poder Judiciário tenha que tomar frente em algumas situações que a própria sociedade pode se manifestar e pode agir.